A Agenda Econômica está de volta. Hoje nós estamos analisando o comportamento das exportações brasileiras e o nosso convidado é o Dr. Daniel Marteletto Godinho. Ele é secretário de Comércio Exterior do MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Doutor Daniel, na questão ainda da América Latina, há um fator geopolítico novo que também tem efeitos na economia, e eu pediria que o senhor nos descrevesse os efeitos nas exportações, que é o fenômeno da integração latino-americana. Surgiram aí não somente a Unasur, como a CELAC, o Mercosul se consolida. O Brasil tem participado de muitos projetos de infraestrutura que implicam, muitas vezes, na exportação de produtos e serviços para esses países. O que o senhor pode nos dizer? A integração também alavanca as exportações brasileiras? Sem dúvida alguma, a integração é uma das palavras-chave para que se entenda também o processo do comércio internacional, mas das exportações brasileiras como um todo. Nós temos várias iniciativas de integração regional no âmbito do continente, da região. Além do Mercosul, eu destacaria que o Brasil, via Mercosul ou mesmo bilateralmente, tem acordos comerciais com todos os países da América do Sul, com vários países de todo o continente latino-americano, e nós temos uma rede de acordos comerciais bastante importante. Basta dizer que hoje a grande maioria, a imensa maioria do comércio intra-Mercosul, entre os países do Mercosul, tem tarifa zero. A mesma coisa ocorre com vários outros países da região, com o Chile, por exemplo, e para aqueles em que o comércio, em sua totalidade, ainda não tem a tarifa zero, nós estamos no processo que nós chamamos tecnicamente de desgravação tarifária. Em 2019, até 2019, nós teremos tarifa zero com toda a região. Inclusive, há uma proposta brasileira que já foi apresentada e será brevemente discutida, que pretende antecipar esse calendário e fazer com que toda a região tenha, enfim, a liberalização comercial plena de suas trocas. Portanto, o fenômeno da integração impacta, sem dúvida alguma, a estratégia comercial brasileira, faz parte da estratégia comercial brasileira e continuará sendo perseguida por nós. Agora, há um mecanismo que é utilizado no caso da Argentina, inclusive recentemente o governo está elaborando um trabalho mais específico para viabilizar as exportações, o comércio bilateral, né? Que implica em não operação na forma de dólar, um sistema de compensação recíproca, moedas recíprocas, né? Mas um pouco mais sofisticado, que permita superar eventuais dificuldades, porque as taxas inflacionárias na Argentina são e isso pode gerar alguma dificuldade na movimentação de divisas. Como é que esse projeto, ou esse instrumento, melhor dizendo, que não é um projeto, é um instrumento, ele se reflete na fluidez das exportações? O comércio em moeda local, sem dúvida alguma, facilita as trocas. Nós já temos, no âmbito do Mercosul, o SML, o Sistema em Moeda Local, de Pagamento em Moeda Local, que, enfim, nós estamos trabalhando intensamente para que cada vez mais e mais trocas comerciais sejam feitas ao amparo desse sistema. Esse é um trabalho contínuo que continua sendo desenvolvido, especialmente pelos nossos bancos centrais, e nós esperamos que seja cada vez mais utilizado pelos operadores de comércio exterior da região. Nós vamos chamar agora a participação do senador Humberto Costa, do PT pernambucano. O setor exportador para o Brasil é fundamental, porque isso representa uma parte importante da nossa economia. Somos hoje destacadamente um grande exportador de commodities, isso é importante, mas também temos já uma capacidade de produção industrial, inclusive de produtos de alta tecnologia, com alto valor agregado, mas temos que investir ainda mais nessa área, sem perder a posição de grandes produtores agrícolas, de produtores de commodities, mas investir naquilo que hoje é valor fundamental internacionalmente, é conhecimento e tecnologia. Pois é, a China, os Estados Unidos, os países grandes, geralmente eles viabilizam financeiramente as exportações de seus produtos industrializados. No caso brasileiro, manter a posição adquirida nos produtos primários, mas avançar na exportação do industrializado. Esse é o recado do senador.
Sem dúvida alguma, como eu dizia antes, a agregação de valor às exportações brasileiras é fundamental. O governo tem uma série de estratégias para atingir uma agregação cada vez maior, como bem disse o senador, sem deixar, enfim, de contar também com a participação dos produtos básicos, que são importantíssimos e sempre continuarão a ser importantes. Mas quanto mais tecnologia embutida, quanto mais agregação de valor, melhor o resultado das exportações brasileiras. E gostaria também de fazer um comentário sobre a primeira frase mencionada pelo senador de que a atividade exportadora é fundamental para o país. Hoje, enfim, o comércio exterior como um todo representa aproximadamente 23% do PIB, é algo muito importante para a economia do país como um todo. E para um país de dimensões continentais, com um mercado doméstico muito forte, tradicionalmente muito forte, a atividade exportadora não costuma ser algo normal, algo corriqueiro. E nosso desafio é tentar mostrar a todas as empresas os ganhos de competitividade adquiridos pela atividade exportadora. No mundo globalizado e cada vez mais globalizado, para que as empresas possam competir cada vez mais, é necessário, é muito importante o engajamento no comércio exterior. E nós temos, no âmbito do Ministério, um Plano Nacional de Cultura Exportadora, pactuado com todos os estados da Federação, pelo qual nós, enfim, visitamos, nos aproximamos das empresas em cada um dos estados, tentamos conscientizá-las, e não só conscientizá-las, mas apoiá-las para que possam entender a importância da atividade exportadora e começar efetivamente a exportar. E nesse trabalho nós sempre damos o nosso recado, enfim, e ajudamos na tentativa de também agregar valor àquelas exportações ao amparo desse plano. Mas nessa estratégia, quais são as ferramentas? Quantos órgãos existem? Quantas tarefas são feitas? O que é que cada um desses órgãos faz para poder, digamos, alcançar o objetivo de dinamizar ainda mais a exportação? Hoje, no Plano Nacional de Cultura Exportadora, coordenado pela Secretaria de Comércio Exterior, nós temos a participação de vários órgãos do governo federal e várias entidades parceiras. Funciona basicamente da seguinte maneira: nós pactuamos com o Estado da Federação e o setor privado local atividades específicas demandadas pelos privados. Portanto, oficinas de financiamento, por exemplo, que é um instrumento, sem dúvida alguma, importantíssimo para impulsionar exportações. Nós mostramos ao, enfim, futuro exportador, esperamos, a facilidade, enfim, como obter, quando obter financiamentos. Esse é apenas um exemplo. Existem também vários procedimentos de comércio exterior. Então, nós fazemos oficinas também para ensinar o empresário a como lidar com aquilo, como lidar com todos aqueles procedimentos, com tudo que envolve as exportações. Desde o planejamento do negócio, da busca do mercado potencial para os produtos, até a venda efetiva do produto. Mas aquela pergunta-chave, há instrumentos creditícios também? Financiamento? Sem dúvida alguma, há financiamento, nós queremos que cada vez haja mais e mais financiamento, mas há uma estratégia robusta do governo no sentido de disponibilizar cada vez mais o apoio creditício financeiro para as exportações brasileiras. Eu creio que é muito interessante que o senhor pudesse nos dar um quadro aos nossos telespectadores sobre as diferenças dos valores de cada tipo de exportação para os diferentes destinos, porque, por exemplo, um quadro já um pouco mais antigo, mas creio que não mudou muito, é que as exportações para a América Latina, especialmente aqui, América Latina, América do Sul principalmente, né, os 46 bilhões de dólares que em 2012 representaram essas exportações, o que representou 1.337 dólares para cada tonelada exportada. Já no caso das exportações para os Estados Unidos, 24,8 bilhões de dólares exportados, o preço médio por tonelada, 987 dólares, um pouco abaixo. E no caso da exportação para a União Europeia, o preço por tonelada era 506 dólares cada tonelada. Ou seja, finalmente, aqui no caso da China, houve 40,2 bilhões de dólares exportados, né? Mas o preço médio por tonelada era de apenas 211 dólares cada tonelada, ou seja, são valores bem distintos. Por que isso acontece? Que nós voltamos justamente à questão da agregação de valor à pauta comercial.
Hoje, como eu dizia, cerca de 54% do total das exportações brasileiras são de produtos manufaturados. Produtos manufaturados costumam ter o preço internacional maior do que os produtos básicos. Claro, isso é uma simplificação. Há e houve movimentos de valorização de commodities que relativizou esse raciocínio. Mas, de uma maneira geral, sem dúvida alguma, ao dar um passo na cadeia, você agrega valor, agrega preço ao seu produto. Então, esse resultado é explicado pela composição das exportações brasileiras para cada um desses países e regiões. Para a China, o preço menor se explica pela concentração em produtos básicos. 95% das exportações brasileiras para a China são de produtos básicos. No extremo oposto, a América Latina, em geral, a América do Sul, enfim, onde temos uma concentração de cerca de 85% de manufaturados. A tonelada vale bem mais. A tonelada vale mais. Mas, mais uma vez, é importante ressaltar que também há muita tecnologia embutida em exportações de produtos básicos. Isso nós temos que valorizar nesse país e temos que perseguir, sim, a agregação, mas, mais uma vez, sem desvalorizar o nosso patrimônio que sempre teremos pela vocação agrícola do país. Doutor Daniel, uma última pergunta. A questão das barreiras. Às vezes há barreiras alfandegárias e barreiras não alfandegárias, né? Há certos, digamos, truques no comércio internacional, são obstáculos que, politicamente, o Brasil precisa limpar a área para poder avançar. Como é que isso está sendo enfrentado? A questão das barreiras comerciais, dificuldades comerciais, é inerente ao comércio internacional. Quanto maior a relação comercial, maior a probabilidade de surgimento de problemas que, enfim, tem o seu foro para a solução e o Brasil sempre dialoga no sentido de vencer todas essas barreiras. Um importante instrumento para, enfim, vencê-las é a realização de acordos comerciais. Então, você tendo, enfim, a estrutura, o guarda-chuva de um acordo internacional, você pode discutir mais facilmente essas barreiras e, portanto, superá-las. É algo que faz parte da estratégia dos países para vencê-las, mas, de novo, é algo totalmente normal e inerente ao comércio internacional. Bom, muito obrigado, então, doutor Daniel. As portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, o 0800 61 2211 está à sua disposição. Ou se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.